Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vai chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com o homem hoje? Não é dia de festa de lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar uma jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser que eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou, o homem de Deus no monte agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra,
pegou o seu filho e saiu. Que história emocionante, né? Tremendo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do nosso coração. Ela faz separação de junta e medula, de alma e espírito, e ela é capaz de desvendar os segredos mais íntimos do nosso coração. Que o Senhor cumpra esse propósito hoje, ó Deus, que a tua palavra ela possa atingir no mais profundo do coração, e que esse coração ele possa responder, ó Deus, os estímulos poderosos da tua palavra, Senhor. E que possamos sair daqui hoje para dar fruto, para expressar a nossa fé de maneira clara no mundo, e que todos possam ver que nós somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. O censo do IBGE de 2022, ele mostrou que o número de evangélicos ele vem crescendo no Brasil. Há um crescimento exponencial, né? Se você procurar o censo com mais detalhes, vai ter muito mais detalhes, porque foi feita uma atualização recente, né? Muitos dados, né? Crescimento de evangélicos por denominação, por igreja, por credo, e etc, etc. No entanto, esse crescimento numérico, ele muitas vezes contradiz a realidade espiritual de muitas pessoas. Nós vivemos em um tempo hoje marcado por frieza espiritual, por uma fé diluída e frequentemente reduzida a um meio para alcançar bênçãos materiais. Muitas pessoas hoje que estão entrando pelas portas das igrejas, muitas delas estão entrando motivadas por pregações de autoajuda, né? E por promessas que não têm amparo na palavra de Deus. E muitas vezes se frustram, saem da igreja frustradas, porque criaram uma expectativa em promessas que Deus nunca fez na sua palavra. Além disso, cresce o número de pessoas decepcionadas com a igreja, frustradas por promessas que nunca se cumpriram e nunca vão se cumprir porque não estão na palavra de Deus. Mas essa narrativa que nós acabamos de ler, ela apresenta uma fé marcante que se manifesta na vida da mulher de Sunem. E o texto ele nos apresenta as marcas de uma fé verdadeira. Uma pessoa, quando diz que crê em Deus, diz que tem muita fé, ela precisa exibir essa fé. Para não ficar assim, assustador, exibir, uma expressão não cair mal, ela precisa dar sinais de uma fé verdadeira. Ela precisa expressar isso de forma concreta. E a palavra de Deus nos mostra que uma fé verdadeira, ou alguém, um crente, que possui uma fé verdadeira, ele demonstra isso de maneira muito clara. E essa narrativa, ela nos mostra isso. Ela nos mostra as marcas de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. E nós lemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento. Os escritores influenciados por Deus, tanto aqueles que escreveram grande parte do Antigo Testamento, né, que forma o cânon sagrado do Antigo Testamento e o cânon sagrado do Novo Testamento, a palavra de Deus como um todo, eles sempre fazem questão de mencionar essa diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há até relatos em que nós vemos pessoas que demonstraram no primeiro momento um tipo de fé que, logo na sequência dessas narrativas, elas demonstram que aquela fé não era uma fé verdadeira. Por exemplo, nós vemos lá o Simão que se batizou, fruto da evangelização de Filipe, no livro de Atos, capítulo 16, ele até se batiza, né? E ele abraça a fé de Filipe, mas ele não é abraçado pela fé, que é um dom de Deus para a salvação. E quando os apóstolos chegam lá para ver o que estava acontecendo em Samaria, e o poder do Espírito Santo se manifesta, e pessoas vão se convertendo, e pessoas vão sendo salvas, vão sendo transformadas, o que ele pede? Ele pede para pagar, ele quer pagar pelo poder de Deus. E aí ele toma ali uma cajadada do apóstolo Pedro, dizendo que a alma dele estava em fel de amargura, que ele deveria se arrepender, ele fica desesperado, e até hoje a gente não sabe se as palavras dele foi de arrependimento genuíno ou não. A minha posição é que ele não se arrependeu de verdade, ele ficou mais era com pavor pela repreensão que ele recebeu pelas palavras do apóstolo Pedro. Mas o fato é que muitas pessoas dizem que têm fé, mas elas não expressam as marcas de uma fé verdadeira, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. O texto ele nos mostra 3 marcas de uma fé verdadeira, e a primeira marca que eu quero compartilhar com vocês é que a fé, uma fé verdadeira, ela é uma fé comprovada. Fé comprovada. Sunem, ele era um território
de Issacar, na parte norte da terra de Canaã. Ficava fora de Israel. E Eliseu, ele sempre passava por aquela região, e mesmo a mulher sendo rica, o tratava com hospitalidade e muita generosidade. Nós vemos isso no texto. Alguns elementos nesse texto aqui descrevem que a sunamita, como uma mulher, embora fosse uma gentia, não fosse do povo de Israel, do povo da aliança, ela expressa uma fé notável, uma fé comprovada. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que ela tem uma fé piedosa, ela tem uma fé comprovada por sua piedade, por sua humildade e por ser submissa. Nós vemos aqui o modo como ela enxerga Eliseu. Ela diz que ele é um santo homem de Deus. Ela é cuidadosa, ela é reverente no trato com ele. É pelo modo também como ela leva o seu marido a proposta de construir um quarto no terraço da casa do profeta. Embora ela seja rica, e a gente está ouvindo aqui que ela é rica, ela é rica, ela é rica. Não sabemos de que maneira ela enriqueceu, mas o destaque aqui é ela, a riqueza dela. Mas embora ela fosse rica, ela é uma mulher generosa e ela não é aquele tipo de mulher que passa por cima do marido. Ela não é o tipo de mulher insubmissa. E só porque tem dinheiro, ela tem que tomar as decisões, e se ela decidiu, é ela que vai construir, independente da decisão do marido ou da opinião dele. Não, ela é uma mulher submissa. Era uma mulher contente. Quando o ajudante de Eliseu pergunta se ela tinha algo que pudesse ser feito em seu favor diante das autoridades, o que ela diz? Ela diz que ela estava bem, mas ela não é que ela estava bem, porque ela estava bem. Ela não tinha um filho. Ela tinha os desafios pessoais dela, mas ela era uma mulher contente pelo fato de que ela habitava no meio do seu povo. Ou seja, quando ela responde isso, ela está querendo dizer que ela é contente com o que ela tem. Embora ela não tivesse tudo o que ela gostaria de ter, ela estava satisfeita com o que ela já tinha. E há muitas pessoas que têm tantas coisas, mas vivem descontentes com aquilo que elas não têm ainda. Mas essa mulher, ela tem uma fé comprovada. E um dos principais objetivos de uma fé comprovada, um dos principais traços de uma fé comprovada, é porque ela era uma mulher contente. Uma pessoa que tem uma fé comprovada, ela expressa também contentamento. A despeito das suas necessidades, ela vive contente com o que ela já tem da parte de Deus. Ela tem família, ela tem amigos, ela tem uma igreja para congregar, ela tem saúde, ela tem vida, ela tem grandes oportunidades para fazer o bem. E ela aproveitou essas oportunidades. Mas ela não tem filhos, e algo aqui muito importante que nós precisamos destacar. Geazi é quem nota a necessidade dela. Ela não tinha filhos e o seu marido era idoso. Com a realidade da queda original, esse tipo de situação era muito comum naquelas épocas. Mas também é muito comum em nossa época, em nossos dias. O motivo de pessoas não poderem, mulheres não poderem gerar, não é porque ela é amaldiçoada, não é porque ela está sendo castigada, mas é porque ela tem um organismo fragilizado. Ela precisa de cuidados médicos, ela precisa de ajuda de profissionais, talvez até de terapia, ela precisa de acompanhamento, mas o problema é que a sociedade antiga, e até hoje, hoje a gente até lida melhor com isso, em alguns casos, mas há algo velado no coração da gente quando nós olhamos pessoas com problemas como esse. A pessoa não consegue engravidar, a pessoa não consegue isso, ela nunca consegue dar certo com isso, nunca consegue dar certo nisso. E aí a gente tem que tomar cuidado quando no nosso coração se eleva aquela vozinha dizendo, será que fez alguma coisa, esse legalismo enrustido? Porque uma mulher nas condições dela, embora ela fosse rica, normalmente uma mulher que não podia ter filhos, tentava engravidar, não engravidava, ela era rotulada na sociedade, como uma pessoa amaldiçoada, alguém que foi castigada pelos deuses, e no caso dela isso provavelmente era muito comum, porque se isso já acontecia nas terras de Israel, imagina em Issacar, né? Ali naquela região ocupada por povos pagãos, né? Povos politeístas, que adoravam outros deuses, que eram espiritualistas, que eram místicos, né? Que eram povos assim, né? A mulher ela, que não tinha filhos, ela era muito estigmatizada na sociedade. Além disso, as coisas ficariam muito mais difíceis para ela na sua viuvez, seus bens seriam tirados e ela viveria na pobreza. Era isso que acontecia quando uma mulher ficava viúva e não tinha filhos. Aquela mulher estava correndo risco de viver na rua, de se tornar uma
marginalizada, embora fosse uma mulher rica, perdesse tudo. Além da vulnerabilidade que ela teria, porque ela não teria quem a defendesse se ela fosse assaltada, enganada, né? Eu conheço senhoras já viúvas, né? Eu conheci a avó da Priscila, a falecida avó dela, uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, que era uma mulher que tinha um coração despojado e gostava de fazer o bem para todo mundo. Quem batesse no portão da casa, né, dos pais da Priscila na época, oferecendo alguma coisa para comprar, ela virava as costinhas delas, ia lá, pegava o dinheiro para comprar. E isso para a gente hoje é muito arriscado, mas pessoas com um coração assim, são pessoas muitas vezes vulneráveis, ainda mais diante dos riscos que nós vivemos hoje. Aí não era poucas as vezes que eu ouvia, né, tanto o filho, né, a nora, as próprias netas dizendo para ela que ela tinha que tomar cuidado com isso, porque hoje os dias estão muito difíceis. E naquela época não era diferente, porque as épocas mudam, gente. Mas os problemas do pecado, os problemas do diabo, os problemas da carne continuam os mesmos em pleno século XXI. E esta mulher, ela corria o risco de perder tudo em sua viuvez com a morte dessa criança. Com a morte dessa criança, não, por ela não ter filhos e, consequentemente, com a morte da criança. Vocês já leram o texto comigo. Ela era reverente e respeitosa. O profeta, ele manda chamar a sunamita, e em todas as ocasiões, o que ela faz quando manda chamar? Espera aí, que depois eu falo com ele. É isso que ela fala? Deixa para depois. Estou ocupada aqui, né? Maria pediu até para Jesus parar de falar. Maria não, Marta pediu para Jesus parar de falar com ela, porque ela estava tão atarefada e estava precisando da ajuda de Maria. Não, ela falou, não. O que ela estivesse fazendo, ela parou e ela foi lá atender o chamado do profeta. Esse tipo de prontidão não é comum nos nossos dias. Aliás, existe uma bandeira hoje encorajando que as mulheres não façam isso. Que as mulheres, elas sejam insubmissas, que elas sejam donas do seu futuro, das suas decisões, das suas escolhas. E eu não estou dizendo que as mulheres, elas não tenham que ter a sua autonomia, sua independência. Eu acho que tem que ter mesmo. Mas não é nesse sentido que nós vemos essas bandeiras sendo levantadas. E é isso que está meio que discipulando, por assim dizer, ensinando, doutrinando essa nova geração de meninas que estão surgindo e que não tem essa prontidão, primeiro para reconhecer o homem de Deus, uma autoridade espiritual, e nem mesmo a importância de uma autoridade sobre a vida delas. Mas essa mulher, ela entendia. Apesar de toda a sua riqueza, imponência, prosperidade, conforto, esta mulher, ela demonstra uma humildade, uma prontidão para atender o chamado do profeta. E ela vai. O profeta manda chamá-la uma vez, ela vai. O profeta manda chamá-la a segunda vez, e ela vai. E ela vai. Só que na segunda vez há algo aqui muito curioso. E isso aqui é para chamar a nossa atenção. O escritor bíblico, quando ele escreveu essa... Aliás, todo escritor bíblico, quando ele escreve uma narrativa, ou um texto, uma passagem, seja uma carta, ele tem a preocupação com as palavras que ele vai colocar lá. A gente, às vezes, lê correndo, né? Aquela leitura dinâmica, meio chanfrada, né? A gente está correndo, a gente não percebe. Mas, na segunda vez, na primeira vez, quando ele manda chamar, ele já fala com ela, ela aparece, e o profeta manda o recado pelo seu assistente, Gese, que era um tipo de assistente dele, né? Ela atende, ouve o recado, e ela dá a resposta que não precisava de nada, e aí depois Geazi fala para ele, olha, ela não tem filhos e o marido dela já é idoso, hein? Tem perigo aí pela frente. Aí ele fala, manda chamar ela. Aí ela vem. Só que quando ela vem, o que ela faz? Ela entra no quarto? Ela fica à porta. Ela não é entrona. Ela não sai invadindo o espaço do profeta só porque aquela casa foi construída por ela e com o dinheiro dela, com o suor dela. Isso aqui expressa algum tipo de traço de humildade, mas também de respeito. Ela é uma mulher respeitosa, ela respeita o espaço do profeta. Isso mostra o respeito que ela tem pelo espaço do homem de Deus. Ela não é entrona, ela não abusa da amizade, e ela nem se aproveita por ser a dona da casa. E Eliseu, ele profetiza que ela vai ter um filho nos braços. E a sua reação é de quem não tinha mais esperança. Ela fala, não mente para mim. Não brinca com as minhas emoções, não brinca com os meus sentimentos. O profeta, ele não entra na conversa com ela, e ele diz só isso, e passa o tempo. E o que acontece? Ela dá à luz a um filho, conforme o profeta profetizou para ela. E Deus abençoa o casal, ela engravida de um filho no tempo determinado, e o que nós vemos aqui é um milagre. Deus manifestou um milagre. E nas Escrituras nós vemos Isaac e Rebeca tiveram filhos na velhice.
Ana teve Samuel sendo estéril. Isabel teve João Batista sendo idosa e estéril. Maria, mãe do nosso Salvador, ela era virgem e ela teve o Senhor Jesus para a nossa salvação. O nosso Deus tem poder para criar nascimentos miraculosos, meus irmãos e minhas irmãs. O salmista diz que Deus faz a mulher estéril viver em família e alegre mãe de filhos. Louvado seja o Senhor. A hospitalidade, a generosidade, a humildade no lar, a bondade e respeito com o homem de Deus são marcas de uma fé comprovada, meus irmãos. Todos ao redor podiam notar esses atributos nela. Essa mulher, ela vivia de acordo com a sua fé. E em nossa vida isso não pode acontecer de forma diferente, não pode acontecer algo diferente. Isso precisa acontecer também. O Senhor Jesus nos ensina que não se pode esconder a luz debaixo de um velador, mas tem que se colocar em cima do alqueire, para que todos que cheguem possam ver, possam iluminar. Não se pode esconder a cidade edificada entre os montes, mas tem que colocá-la lá em cima, para que todos possam ver. Essas são as evidências de uma fé verdadeira, de uma vida transformada. Nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença. E se nós temos uma fé verdadeira, ela vai ser comprovada com boas obras. Nós daremos comprovações de uma fé operosa, porque a fé sem obras é morta. Nossos atos devem, portanto, refletir a obra do Evangelho em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Pergunto para você, como seus vizinhos olham para você, eles veem você como um homem de Deus? Eles olham para você como uma mulher de Deus, como uma mulher de fé, com uma fé comprovada, uma fé notada, uma fé visível, uma fé operosa? Todo aquele que possui uma fé genuína, ele precisa demonstrar uma fé comprovada, uma fé operosa. Essa é a primeira marca de uma fé comprovada, mas a segunda marca é de uma fé provada. Ela dava demonstrações claras de que ela tinha uma fé verdadeira, mas agora ela é provada. E ela é provada pelo Deus de Israel, pelo Deus da aliança. E isso nós vemos na Bíblia como um padrão, a provação da fé daqueles que Deus escolheu, daqueles que Deus chamou, daquele que Deus amou. Deus, ele faz isso, Deus, ele prova a fé dos seus filhos. Esse padrão na Escritura a gente vê com Abraão, nós vemos com Adão, nós vemos com Israel, nós vemos isso com Jó, e nós vemos também, só que de uma maneira muito severa, com o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A provação que todos passaram até Jesus, não há comparação à provação que Jesus suportou, desde o seu nascimento até ser elevado numa cruz. Agora Deus, ele prova a fé da sunamita, mas ele prova de que maneira? Na perda do seu filho. Podemos imaginar como o menino ele era querido pelos pais. Aquela altura já tinha dado tempo suficiente, né? Para ela se alegrar, para ela sentir muitas vezes o que eu sinto pelo Lucas, quando estou com ele, quando brinco com ele, aquele apego, aquela animação, aquela alegria. Provavelmente já não existia mais expectativa de celebrar um outro filho, então tudo que ela tinha, tudo que ela podia, ela estava dedicando àquela criança. Nós podemos imaginar essa alegria no coração deles. Um filho que era querido pelos pais, um filho também que era fruto de um milagre e da sua velhice. Podemos imaginar que era também querido por Eliseu, porque era fruto da sua profecia, fruto do seu ministério, fruto da sua pregação. E no campo o menino sai para trabalhar com o pai, para acompanhar o pai, né, no seu dia a dia de trabalho, mas ele sente uma forte dor de cabeça, e ele não sabe o que está sentindo nem o pai ali também despretensiosamente pede para um ajudante levar o filho para casa, e o filho fica em casa com a mãe durante algumas horas, mas parece que até o meio-dia ele morre no colo da mãe. Mas o que a mulher faz? Como é que ela reage na provação? Ela se desespera, se descabela, briga com o marido, começa a xingar todo mundo, gritar, acabou o mundo, desabou, não. Ela demonstra esperança. E nós ouvimos hoje pela manhã o pastor Fábio dizendo que nós precisamos ter esperança, mesmo em meio a esses desafios que nós estamos enfrentando em nosso cenário atual, nós precisamos de esperança. E essa mulher, ela demonstrou esperança em meio à provação. Ela não se desespera,
ela não alarma para o marido. Isso me chama muito a atenção nesse relato. Ela não manda contar, ela não leva logo o problema para o marido. Isso porque ela primeiro mentaliza o homem de Deus, aquele que prometeu, aquele que Deus usava e usou para dar aquele filho para ela. Ela tinha uma esperança ainda no coração. Ela não bateu o martelo, ela não deu o veredito, ela não se deu por vencida quando viu aquele filho morto, estendido ali sobre os seus braços. Não, ela vai até o homem de Deus, ela vai procurar o homem de Deus. O que ela faz? Ela sobe até o quarto do profeta, né? Fecha a porta, coloca o filho lá, fecha a porta, e ela faz isso porque era muito comum naquele contexto um ritual de lamentação começar. Quem viu The Chosen aí recentemente, né? Quem está acompanhando a série, eu não sou de ficar acompanhando o tempo todo, mas calhou da Priscila essa semana ver lá a morte da filha de Jairo, né? Eles mostram muito o contexto histórico, né? As culturas e tal. E você vê que quando a filha de Jairo morre, já tem lá já um rabino lá insistindo já para chamar o time de lamentação lá, para começar o velório, um tipo de velório, né? Para começar a velar o corpo. Isso na tradição judaica acontece até hoje. E ela faz isso justamente para não alarmar, não é só porque ela não queria que o marido soubesse, ela não queria que começasse esse ritual. E porque ela não se dá por vencida. Ela tem esperança, ela crê ainda que vem algo de Deus para a vida dela e ela vai até o profeta. Ela tem esperança e vai buscar o socorro de Deus. O marido até estranha um pouco. O que vai fazer lá? Vai fazer lá atrás do homem? Que hoje não é dia de festa de lua nova e não é nem sábado. Isso porque não tem dia certo para a gente buscar o Senhor, irmãos. Todos os dias é uma oportunidade de estarmos na presença de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor, mesmo em meio às provações. Isso não depende do lugar onde você está, não depende da geografia, do espaço físico. Todo dia é uma oportunidade, qualquer momento, a qualquer segundo, nós temos a oportunidade de nos aproximar de Deus. E a esperança que temos de que seremos ouvidos, que Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos acolher em meio às provações, é que Ele rasgou um véu de ponta a ponta. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, onde você estiver, a qualquer hora, você pode entrar na sala do trono de Deus e clamar, buscar a Ele, gritar por Ele, clamar por socorro, e você será ouvido. Você será ouvida, minha irmã. A mulher, ela não é só uma mulher que tem esperança, ela é uma mulher também determinada. Olha o que ela faz. Ela percorre uma distância de 32 quilômetros e chega no Monte Carmelo. Foi uma distância considerável, irmãos. Ela pede lá um jumentinho, né, um bichinho, não é um carro hoje, não é um carro que a gente tem hoje, eu tenho um caidinho. Mas com o meu caidinho, amigo, eu chego rápido onde eu moro. Mas ela não, ela levou um bom tempo para chegar no Monte Carmelo. E foram 32 quilômetros até chegar lá. Então imagine, 32 quilômetros para ir, imagina na cabeça dela, se ela vai lá e recebe uma resposta negativa, seria quantos quilômetros? Seriam 64 quilômetros para voltar, e mais 32 quilômetros de muita frustração, mas essa mulher é uma mulher muito determinada e muito esperançosa, e ela chega no Monte Carmelo, e ela cumprimenta Geazi, o profeta olha ela lá, cheio de alegria, você vê aqui uma exclamação, olha a sunamita, que há um vínculo entre eles, há uma amizade, uma felicidade enorme de vê-la ali, mas ela só vai abrir o coração mesmo, aos pés do homem de Deus. E aqui é curioso porque Geazi, não sei, Geazi, né? Eu não sei se Geazi ele não expressava algum tipo de confiança para ela, né? Você vai ver mais à frente, se você avançar nas páginas dessa história aqui, ainda envolvendo ele, você vai ver que Geazi ele é um cara muito ganancioso. E por causa da avareza, da ganância dele em relação a Naamã, que era um oficial muito respeitado e que foi curado por Deus, foi transformado pelo poder de Deus, ele se aproveitou da generosidade de Naamã, do quebrantamento dele, da sensibilidade dele, e tentou se beneficiar disso. E por causa da sua avareza, da sua ganância, ele foi atacado de uma lepra. Foi atacado de uma lepra. Eu não sei se ela não conseguiu se abrir com ele, porque ela não se sentia à vontade, ele não expressava confiança. Não posso afirmar isso, mas nós já temos indícios de quem Geazi é, se você avançar um pouco as páginas. O fato é que ela só vai abrir o coração para Eliseu, e isso mostra para a gente, mais uma vez, um sinal de profunda reverência, mas também um sinal de humilhação. Ela está se humilhando diante dele. Ela não tem nada para oferecer, o que ela tem é só dor, sofrimento e muita queixa e reclamação. Agora, nota que o Senhor, Ele não revela o motivo da angústia para ela. O Senhor não revela o motivo da angústia dela para o profeta. Isso porque, mesmo sendo profeta, profetas podem passar
por um silêncio de Deus. Nem sempre há uma mensagem de Deus. Nem sempre há um recado de Deus. Nem sempre há uma revelação de Deus. Então, para você que vive atrás dessas coisas, saiba que homens de Deus de verdade nem sempre têm uma mensagem de Deus, nem sempre eles têm a palavra certa, nem sempre eles têm um conselho certo, nem sempre eles sabem responder tudo, eles não têm todas as respostas de Deus para você. Não tem. Mas a mulher, ela tem confiança em Deus. A despeito do silêncio de Deus, tanto para o profeta como para a mulher que estava sendo provada, ela está sofrendo o silêncio de Deus. Imagina, 32 quilômetros e chegar naquele monte, tendo perdido o filho, desesperada, e não ter uma palavra de Deus para a vida dela. Palavra de Deus para a vida não tinha. Mas essa mulher, ela tem confiança em Deus. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Eliseu, ele manda um ajudante no lugar dele resolver o problema. Vai lá, pega o meu bordão e sai correndo, meu amigo. Corre e coloca o meu bordão no rosto do menino. E é muito difícil, gente. É muito difícil a gente entender o motivo de Eliseu ter mandado o seu ajudante colocar o bordão no rosto do menino. Porque isso não deu em nada. Não deu em nada. Eu não sei o que deu na cabeça dele. Eu não sei por que ideia foi essa de usar esse método. Não sei. Nós não vemos isso acontecendo antes de Eliseu, em nenhuma página do Antigo Testamento. E a gente não vai ver isso acontecer aqui nas circunstâncias ao redor da narrativa, no ministério dele. Só ele teve essa ideia. E não deu em nada. É muito difícil. Na obra de Deus, nós devemos ter foco e evitar distrações, meus irmãos. Porque mesmo ele tendo dado essa ordem para o Geazi, ele dá uma ordem muito urgente para ele. Ele diz que ele deveria fazer isso com urgência. E há alguns anos atrás, eu preguei essa mensagem lá em Vista Alegre, na juventude. Rafael até me incentivou aqui a pregar sobre esse texto. Ele falou, prega lá, poxa, abençoou muita gente. Eu voltei nesse texto. E ficou muito marcado, porque na época eu frisei muito a urgência da missão de Geazi. O profeta deu para ele uma ordem, não entendemos por que foi esse método que ele selecionou para Geazi. O fato é que Geazi não podia saudar ninguém. Se alguém parasse ele no caminho, quisesse falar com ele, bater um papo, falar do Flamengo, que ganhou de 2-0 hoje, ele não podia conversar com ele. Ele não podia se distrair. Ele tinha uma missão pela frente, nada podia parar ele. E olha que coisa interessante, ele obedeceu. Mas quando ele chega lá, não acontece nada. Não há resultado, gente. E nós precisamos entender que a obra de Deus muitas vezes depende muito de foco. Nós precisamos evitar distrações, porque nos nossos dias nós nos distraímos com muitas coisas, existem muitos apelos, muitas distrações para tirar o nosso foco da missão de Deus. Na obra de Deus a gente não pode perder tempo, mas evitar usar até métodos que não fazem o menor sentido. Tem muitas pessoas introduzindo coisas estranhas na igreja, usando métodos estranhos, recursos estranhos, achando que dessa forma a igreja terá resultado, será bem-sucedida, a missão de Deus será bem-sucedida, e Deus não precisa disso, nós vamos ver aqui. A mulher insiste com Eliseu, por isso ela é uma mulher que tem confiança em Deus. Tão certo como vive o Senhor e você vive, não o deixarei, ou seja, não voltarei para casa sem você. Ela não deixaria Eliseu em paz, se ele não fosse para casa com ela. Olha, eu não vou sem você. Pode curar ele, mas tem que ser contigo. Tamanha era a confiança que ela tinha em Deus, que agia na vida de Eliseu. Ela confia que se Deus deu o filho a ela, ele também poderia devolver dos mortos o seu filho. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que pela fé Abraão subiu Moriá, crendo que Deus seria capaz de ressuscitar Isaque dos mortos. A fé da sunamita, ela é provada. O filho morre de forma inesperada, o profeta não tem a resposta de Deus, o bordão não funciona, mas ela não murmura, não alarma, não se descontrola, ela vai buscar o socorro do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ela foi no lugar certo, ela foi na fonte certa, ela foi com a expectativa certa, ela foi na fonte, que é a fonte da salvação, que é a fonte da ressurreição. Ela foi em busca de Deus que agia na vida do profeta. Em tempos de provação, não devemos sair por aí reclamando e contando as nossas decepções e frustrações, como muitas pessoas fazem. Mas também, nós não devemos sair aí atrás de charlatões, confiando em promessas mentirosas, em fórmulas mágicas, né, de sucesso ou de realizações. O que a gente deve fazer em nossos dias, de muitas provações, de muitas lutas e muitos enganadores, é ir até o Senhor.
pois Ele é a fonte da nossa esperança, do nosso consolo. O salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus diz: tenham paz em mim. E em verdade vos digo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Meu irmão e minha irmã, seja como for, sejam as provações severas ou dolorosas, angustiantes, saiba que você tem um Deus que é salvador, um Deus consolador. Ele não te abandona, Ele é fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e com Ele você também será vencedor. Você irá triunfar com Ele em consolo, em meias angústias, em meias batalhas, porque Ele está com você. Uma mulher sirofenícia se aproximou de Jesus em busca de socorro para sua filha. Era uma outra mulher fora do povo da aliança. Mesmo sendo provada, e ela foi provada de modo severo. Como que ela foi provada? Ela vai atrás de Jesus pedindo a cura da filha dela. E o que Jesus fala? Que não era certo tirar dos filhos e dar para os cães. Os filhinhos, Jesus falou filhinhos. Os filhos, quem falava eram os judeus, que eram preconceituosos, né, contra os gentios. Mas Jesus, ele é até gentil com ela, né? Ela não estava acostumada a ouvir filhinhos. Então Jesus foi educado. Para quem acha que Jesus foi duro com ela, ele ainda pegou leve com ela, mas ele provou a fé dela. Mas a mulher diz para ele: olha, eu não quero o que não é meu. Em outras palavras, está falando: eu não vim aqui exigir nada, eu não tenho direito sobre nada. Eu me contento só com as migalhas que caem da mesa dos filhos. A humildade dessa mulher fez com que Jesus elogiasse a fé dela. Mesmo sendo provada, ela reage com humildade diante da autoridade de Cristo. E a sua fé é elogiada, meu irmão e minha irmã. Mesmo diante da provação, se Deus estiver provando você, seja humilde, seja contente, seja confiante em Deus, porque o mais Ele fará. Confie no Senhor, espera nele, o mais Ele fará. O que nos leva ao próximo ponto: se a sua fé foi comprovada, provada, por fim, a sua fé foi aprovada. A fé dela foi aprovada, a fé dela foi recompensada, meu irmão e minha irmã. Pelo tempo de percurso dele, 62 quilômetros, o menino já estava frio. O texto é muito claro em dizer que o menino estava morto e depois foi aquecido, dando a entender até que ele estava frio quando eles chegaram ali, né? Mas Geazi, ele coloca o bordão sobre o rosto do menino, nada acontece. Mas qual é o problema? Qual é a diferença entre ele e o profeta Eliseu? É que ele não ora. Ele só bota o bordão e se contenta com o fato de que o menino estava morto e acabou. Mas Eliseu não, olha a postura do homem de Deus. Ele ora. Nada é dito sobre isso no seu ministério, no ministério de Geazi. Mas de Eliseu, sim, ele é um homem de oração. Ministério não é magia, é oração e transpiração. É oração e ação. É ora et labora. É oração e trabalho. Conheço muitas pessoas que gostam de orar, mas não gostam de trabalhar. Tem pessoas que gostam muito de trabalhar, mas não gostam de orar. Nós precisamos unir as duas. Oração, trabalho. Oração, trabalho. Oração, transpiração. A vida cristã não é mágica, meu irmão. A vida cristã não é misticismo. As coisas não caem do céu, a gente tem que trabalhar e Deus abençoa o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa labuta. Eliseu ora, entra no quarto, fecha a porta. É até engraçado assim, né? Curioso o jeito como ele faz, né? Ele sobe em cima do menino, né? Parece ali uma respiração boca a boca, né? Estende os braços, rosto com rosto, né? Peito com peito. E se estende todo até o menino aquecer. Depois levanta, começa a andar no quarto e ora. Aí você olha e fala assim: que ritual é esse? Né? Mas nada a ver, gente. O que ele fez foi porque ele aprendeu. Ele aprendeu com o profeta Elias. Ele fez a mesma coisa que o profeta Elias fez no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Quando a mulher de Sarepta perdeu o seu filho, Elias orou com instância e o menino reviveu. Elias fez exatamente o que ele fez. Nós precisamos aprender a imitar bons modelos, especialmente daqueles que fazem essa conjugação entre oração e trabalho. E um grande milagre acontece: o Senhor abençoa, prova e recompensa a fé da sunamita, devolvendo o seu filho nos seus braços. Ela se lança aos pés dele, como a gente viu, agora não em angústia, mas aliviada e com muita gratidão. Quando a gente passa por provações, murmurando e questionando o jeito de Deus estar dirigindo a nossa vida,
nós somos reprovados. E a maior demonstração disso é pela forma como nós já estamos reagindo diante delas. Mas quando atravessamos as provações buscando o Senhor com esperança e confiando nos seus planos, nós somos aprovados. E o escritor dos Hebreus nos diz isso, que pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos. Ela é prova viva disso. Pedro também nos escreve dizendo, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a nossa fé é provada e aprovada, fica evidente que ela é mais preciosa do que ouro perecível, meu irmão e minha irmã. Para concluir, nem sempre a recompensa da nossa fé ela é material ou física. Antes que você espere algo com uma motivação errada. Não é isso que eu estou falando aqui. E não é isso que Deus ensina na sua palavra. Embora isso aconteceu com ela isso aconteceu. Mas nós entendemos que nós já somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Ele nos abençoa. Pode ser que a recompensa seja material, mas pode ser que não. Pode ser física, pode ser que não. Na maioria das vezes a recompensa, meu irmão e minha irmã, é espiritual. É experiência que você ganha na caminhada cristã, é maturidade e muito aperfeiçoamento, é santificação. Quando Cristo nos salva, Ele começa um processo de santificação e as provações, as lutas e os desafios vão produzir isso na gente. E isso é o resultado que Deus pretende desenvolver, produzir, imprimir na gente, mudar o nosso caráter, fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Salvador. No entanto, essa narrativa ela aponta para uma ressurreição ainda maior e muito melhor. E a gente deve considerar que o ministério de Eliseu ele é equivalente ao ministério de Elias. Ambos ressuscitaram mortos, mas o de Cristo é inigualável. Porque ali mesmo, perto de Sunem, também Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou. Porém, todas as pessoas ressuscitadas, elas morrem de novo, de morte natural. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas ali pertinho, Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nós vemos esses milagres acontecendo pelo poder de Deus atuando através do Filho de Deus. O que torna Cristo maior e superior a todos esses é que, além dele ter ressuscitado mortos, ele também ressuscitou da morte. Ele venceu a morte, ele é a ressurreição à vida. Portanto, todo aquele que nele crê não morre, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. E quem nele crê, verá a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, ele promete uma ressurreição superior e eterna. Se nós não vermos irmãos e irmãs ressuscitando, mesmo tendo que atravessar doenças ou lutas, dificuldades, nós um dia vamos encontrar com eles no céu. Ele promete que um dia nós estaremos num lugar maravilhoso, um dia em que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar na boda do Cordeiro. Portanto, meu irmão e minha irmã, essa é a base da nossa fé, a vitória de Cristo sobre a morte. Aleluia, glória a Deus. As marcas da fé verdadeira são de uma fé comprovada, de uma fé provada e de uma fé aprovada. Ele promete recompensar a nossa fé, a fé daqueles que perseveram em Cristo até o fim. Meu irmão, minha irmã, que Ele te dê essa fé, uma fé notável, uma fé visível, e que mesmo as provações você possa manifestar essa fé genuína, e você possa, depois de ter passado por tudo isso, ser recompensado, desfrutar desse crescimento, dessa maturidade, dessa alegria, por ter aprendido com Deus as lições que você precisava aprender, e ser ainda mais parecido com o seu Senhor. Amém?